Há muito tempo atrás, numa pequena cidade no interior de Minas Gerais, 2 jovens recém-casados chegaram em uma carroça sobre a estrada lamacenta. Seus nomes eram Francisco e Maria, e eles carregavam 2 malas vazias de roupas ou de coisas de valor, mas cheias de sonhos e esperança. Já calejados pelos insucessos que presenciaram durante todas as tentativas de conquistas que seus pais fizeram ao longo da vida, Francisco e Maria estavam dispostos a trabalhar duro naquela nova aldeia que logo viraria cidade, graças à linha férrea que ali seria construída. A febre do ouro já havia passado e muitas vidas foram perdidas na busca desse sonho. No entanto, a chegada da empresa estatal e dos americanos, que estavam cortando meio mundo de terra para montarem os seus trilhos de ferro, reacendeu uma fagulha de ambição por um novo futuro, onde a fome e a miséria não existiriam mais. Francisco não demorou muito para conseguir emprego, pois era verdade a notícia que se espalhava por todo o país, dizendo que aquela empresa precisava de muitos homens capazes de carregar ferro e carvão. Para isso, Francisco e seus colegas de trabalho se arriscavam nas escavações e nas minas escuras por baixo da terra, cortando montanhas e garimpos e presenciando a vida de muitos sendo ceifadas por acidentes e pela falta de segurança. Por mais que a realidade fosse muito mais dura do que o casal havia sonhado, logo eles conquistaram um pedacinho de terra onde plantaram milho e banana à beira de um rio e ali tiveram seus filhos. O tempo passou e Maria cuidava da roça e criava as crianças, enquanto Francisco se matava de cansaço na escuridão dos túneis do progresso. À noite, o casal sonhava acordado com a primeira viagem de trem. Diziam alguns que a linha férrea seria construída até chegar ao mar. Apesar de um passeio até o litoral ser um sonho distante demais, Maria sabia que o marido estava obcecado por essa ideia e que ele queria fazer reservas para levar as crianças até o oceano, onde se banhariam com a famosa água salgada e veriam os gigantes navios que o rádio tanto falava. Só que para isso, Francisco trabalhava mais do que devia, ficando até mais tarde, quando o encarregado proibia o uso de energia elétrica e os mineiros tinham que trabalhar somente sob a luz das lamparinas. Isso deixava o perigo ainda maior e Maria temia pela vida de seu companheiro. Em uma dessas difíceis jornadas de trabalho, enquanto batia a picareta contra as pedras, um carrinho desgovernado desceu por um dos trilhos e foi de encontro a Francisco, que só não perdeu a vida porque conseguiu pular no último instante. A manobra acabou resultando em uma séria fratura na canela e logo ele se tornou inútil nas minas escuras. Sem ter qualquer suporte da empresa ou ajuda de seus patrões, Francisco não teve outra escolha a não ser trabalhar em sua terra enquanto esperava a perna sarar. Como banana e milho eram coisas que quase todos na região possuíam, Francisco decidiu que plantaria mandiocas para ter um diferencial para vender e conseguir dinheiro. Certo dia, enquanto colhia uma de suas mandiocas, Francisco notou uma pedra estranha se chocando contra sua pá toda vez em que ele tentava desenterrar a raiz. Isso o deixou muito alerta, uma vez que a região era famosa por ter pedras preciosas. Francisco cavou e cavou, quase não acreditando que isso pudesse ser possível. Quando ele puxou a pedra suja de terra e cheia de lama, mesmo com toda aquela sujeira em volta, Francisco teve certeza de que se tratava de uma bela pepita de ouro, do tipo que costumava encontrar nos terrenos da linha férrea. A notícia foi fruto de pura comemoração entre o simplório homem e sua esposa. As economias que ele estava guardando para irem até o mar quando o primeiro trem passasse por ali, ele usou para comprar o terreno ao lado, crente de que haveria outras pepitas de ouro como a que encontrou em seu quintal. A esperança do jovem casal acabou se tornando realidade, pois Francisco acabou encontrando um veio extenso de ouro rumo ao rio, e isso transformou a vida deles da água para o vinho. Os filhos cresceram e não conheceram apenas o mar, mas também as outras coisas boas da vida. Frequentaram festas, fizeram viagens, até que tiveram idade o suficiente para se mudarem para a capital e começarem a faculdade. A vida parecia perfeita e Maria e Francisco se sentiam felizes. No entanto, durante um dia inesperado, o casal foi surpreendido pelo seu caçula, Osvaldo,
que simplesmente voltava à casa onde cresceu para exigir mais dinheiro, pois ele achava que o pai escondia muito ouro e não queria dividir com a família. A verdade é que alguém tinha feito a cabeça de Osvaldo, dizendo para ele que seu pai era muito mais rico do que dizia e que não precisaria trabalhar para acabar a faculdade se recebesse uma mesada. O pai colocou seu filho num lugar e o fez voltar de trem à capital, prometendo deserdá-lo se voltasse a tocar naquele assunto. O tempo passou e Francisco nunca esqueceu a afronta que seu filho tinha feito no dia em que exigiu mais dinheiro. Aquela situação tinha magoado muito seu coração e isso o fez tomar uma decisão. Havia de fato uma pepita de ouro especial guardada em um cofre, tão grande que também garantiria a vida de todos os filhos e dos netos que ainda poderia ter. Pensando na ambição de seu caçula, Francisco, com suas próprias mãos, foi até a beira do rio, onde havia uma grande mangueira, e por baixo do tronco dela abriu um buraco e enterrou a grande pedra, deixando que o tempo cuidasse daquela fortuna. Ele contou apenas para Maria sobre isso, guardando o segredo com a esposa. De qualquer forma, com a chegada da velhice, nos almoços de família, Francisco sempre comentava sobre o tesouro escondido, dizendo que nunca revelaria onde estava até que algum filho fizesse por merecer. Na verdade, o sonho dele era que a pepita de ouro fosse encontrada pelo seu primeiro neto que ainda estava por vir. Osvaldo nunca se conformou com aquilo, dizendo para os irmãos que era direito deles terem a pedra de ouro para que pudessem dividir. Os irmãos nunca concordaram com a ambição de Osvaldo, e tudo ficou ainda mais tenso no dia em que Francisco passou mal e o fogo de sua vida se apagou. A tristeza se abateu pela casa e logo Maria começou a se sentir sozinha demais, a ponto de dar sinais de que sua memória e senso de realidade estavam diminuindo. Ela conversava sozinha e frequentemente acreditava ver o marido pelos corredores, e logo as pessoas começaram a dizer que ela estava ficando louca. Se aproveitando da situação da mãe, Osvaldo passou a morar na casa com a desculpa de que ia cuidar dela, mas o tempo todo ele tocava no assunto da pepita de ouro e a levava para passear pela terra da família, esperando que a mãe entregasse o local onde o pai tinha escondido a pedra. Maria, por sua vez, só pensava em Francisco e dizia um monte de coisas aleatórias, como se fosse uma jovem outra vez. Um certo dia, ela confundiu o filho com o marido e, no alto de sua falta de lucidez, disse a ele que gostaria de se casar outra vez. Enxergando na insanidade da mãe uma oportunidade para se aproveitar, Osvaldo combinou com um amigo para que ele se vestisse de padre e fosse até a fazenda. Ele dispensou os empregados e escondeu o segredo dos irmãos. Depois foi até o quarto de sua mãe e vestiu as roupas de seu pai e também colocou seu chapéu, passando até mesmo o perfume que ele usava para que sua mãe ficasse ainda mais confusa. Ele arrumou a pequena capela da fazenda como se fosse uma igreja prestes a ter uma cerimônia e, na frente do espelho, já se vangloriava pelo grande plano que tinha armado e que, dessa forma, a mãe contaria onde a pepita estava. Osvaldo levou Maria até a capela da fazenda e lá se encontraram com um amigo que se vestia como padre. Estava tudo perfeito e logo seria fácil convencê-la a falar sobre o ouro. Porém, no momento em que subiam pelos degraus da pequena capela, um vento forte carregado pelo corredor do rio fez o chapéu na cabeça de Osvaldo voar para longe, e isso alertou sua mãe, que logo se deu conta do que o filho estava fazendo. O choque foi tão grande que Maria recobrou suas memórias e entendeu todas as maldades que o filho caçula estava fazendo com ela. Do mesmo jeito que o trauma da perda do marido a fez ficar tão mal da mente, a decepção em ver o filho a levando para um falso casamento a fez se dar conta da realidade outra vez, e sua mente nunca mais entrou em decadência. A vergonha de Osvaldo ao encarar seus irmãos depois de tudo foi tão grande que ele simplesmente desapareceu no mundo e nunca mais voltou. Maria, apesar de triste por causa da ambição do filho mais novo, cumpriu a promessa feita pelo marido, desenterrando a pepita no dia em que sua filha do meio trouxe ao mundo o primeiro neto do casal. Desde então, em todas as manhãs, ela visita o túmulo de Francisco e conta para ele como seu netinho cresce feliz. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e curtir, pois logo novas histórias emocionantes serão publicadas. Um grande abraço!